estava dizendo que a Aninha estava até tranquila. Eu disse para ela, minha filha, depois dessa apresentação, até eu treinei nas bases. Viu? Depois desse negócio lá, tá vendo aí, ó, viu? É assim que a gente se descobre, né? Eu sou. É que é para ajudar, né? Depois da oração de várias crianças, tá certo. Amados, louva a Deus pela vida da irmã, a irmã Nia, né? José Nia, que é pastor. É ministra, agora pastora das crianças, então vai fazer não, sempre fez parte do Ministério Infantil, tá? Só agora assumiu essa questão do áudio e vídeo, mas eu estou resgatando ela de volta, porque as crianças estão crescendo, né? Em número, tá certo? E aí nós vamos precisar de mais dias para o Ministério Infantil. Mas fico muito feliz pela disponibilidade da Nia, eu sei que ela aceitou divulgar esse desafio, tá? E ela tem se colocado realmente diante do Senhor. Eu creio, amados, que a Ania é altamente capacitada, né? Ela é uma pessoa bem competente, né? Ela realmente se preocupa com a obra de Deus, ela, conjuntamente com o Simon, tem realmente uma dedicação completa à obra em meio às dificuldades, mas sempre eles estão presentes, né? E tem abençoado a obra de Deus juntamente também. O ministério pastoral, mas ele não é feito apenas de uma única pessoa, pelo contrário, né? Se o pastor brilha, amados, é porque tem um bocado de estrela, amados, adorando esse brilho, viu? E aí ele faz parte, né, dessa estrela, amém? Estamos tranquilos? É possível. Começar a falar um pouquinho aqui, aí pode ser que você fique mais tranquilo, né? Mas eu sei que ela se preparou aí bastante, mas acima de tudo a nossa dependência é no Senhor, e eu sei que Deus reservou essa noite, amados, a vida dela não está aqui por acaso, e você também não. Eu creio que com certeza Deus vai falar com você poderosamente. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido santo, quero bendizer a Ti, meu Deus, pela graça dessa noite, onde temos, meu Deus, a Tua serva, meu Senhor Deus, diante das Tuas mãos, sim, com certeza, meu Senhor, dependente totalmente do poder do Teu Espírito Santo, Pai, para que nessa noite o poder da Tua palavra que liberta venha trabalhar e falar no nosso coração. Usa poderosamente a Tua serva, meu Senhor Deus, para que ela saiba que há um Deus poderoso sustentando, meu Senhor Deus, todo o seu ser. E seja, meu Deus, a administração da palavra, meu Senhor Deus, conforme seja a Tua graça e a Tua vontade, medida pela qual o Senhor reservou essa noite para este lugar. Pai, nós oramos e bendizemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. A irmã Denise, né, ela me convidou, assim, deu um convite assim mesmo. É a Rick que vai pregar, o primeiro domingo. E esse aqui, né, eu estava dizendo para vocês, que eu não é algo que eu almejo, né, pregar, nunca me vi, né, nunca me vi pregando, mas aí ele, mais que né, diz assim, e aquela música que tu canta, eis-me aqui, aquela música que tu canta, tá vendo, ó? Usando o louvor, viu? E eis-me aqui para fazer parte desse momento, dessa obra, desses domingos especiais onde nós seremos edificados através da palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor, ela é viva. E antes que ela chegasse até aí a vocês, ela me quebrou. Ela me quebrou muito. Porque eu fui muito confrontada com essa palavra que eu vou trazer, para que eu pudesse me alinhar a ela. Para que eu pudesse me alinhar à palavra do Senhor como esposa, como mãe, como mulher, como irmã na sociedade, irmã na comunidade cristã que nós fazemos parte. Então, antes que ela chegar a vocês, eu quero que vocês saibam que ela já me quebrou, já me transformou. Eu já quero ser como uma personagem que eu vou trazer. Que se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1, eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 28. Eu vou fazer a leitura, que diz assim: Houve um homem de Ramataim-Zofim, da região montanhosa de Efraim,
cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zufi, efraimita. Elcana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor. A outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes derem um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia som nenhum. Por isso ele pensou que ela estava embriagada e lhes disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Elcana, seu marido, respondeu: Faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o menino até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e a apresentou à casa do Senhor, em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também eu entrego ao Senhor por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por esse momento. Senhor Deus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, que eu possa ser usada, Senhor, para trazer edificação a vidas, Pai. Que a Tua palavra alcance o destino a qual o Senhor deu, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
que os corações sejam como terrenos férteis, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te glorifico, eu te exalto, porque o Senhor é bom e grande é a tua misericórdia, Pai. O Senhor faz grandes coisas e que essa noite, Senhor Jesus, mulheres e homens saiam daqui, Senhor Jesus, crendo cada vez mais nisso e que a sua fé cresça, em nome de Jesus, amém. Quando a gente, eu vou falar de mim, né? Quando eu leio a Bíblia, eu faço uma leitura extensa, né? Eu leio vários capítulos. E quando eu estudo, aí eu paro, vou refletir. E eu peguei esse texto, eu comecei a olhar os detalhes, né? Linha por linha, e pedindo direção ao Senhor. Aí no primeiro versículo, eu já me deparei com algo que diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zuf, Efraimita. Aí eu digo assim, Efraimita. Mas como é que Samuel ia ser sacerdote? Se sabe quem era sacerdote? Era os levitas. Aí lá se vai eu. Aí eu digo assim, vou pegar a Bíblia de estudo do Sai, porque eu fiquei naquela, né? Como assim? Ele era efraimita e o menino foi aceito. Aí, quando a gente faz a leitura do começo da Bíblia, as genealogias, que a gente quer pular? Por quê? Porque os nomes são difíceis, é muito grande os capítulos, aí eu digo assim, Senhor, tudo que está na Bíblia foi colocado por um motivo. Nada que está lá é em vão. Tudo que está lá tem um propósito. Então eu fui ver o quê? Eu fui ver a genealogia do povo de Levi depois de Samuel, né? E onde é que está? Está lá em Crônicas. Primeiro Crônicas. Deixa eu ver se eu acho. Primeiro Crônicas, isso. Primeiro Crônicas, lá no capítulo 6. Aí eu só vou ler onde aparece, né? Porque são muitos Elcanas. Aí eu vou ler do capítulo 26, que diz assim: o filho de Elcana foi Zofai, de quem foi filho Natã, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Elcana. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e depois Abias. Ele era efraimita, porque assim, quando foi dividido a terra, né, foi destinado por Deus que cada tribo receberia o seu território. Mas a tribo de Levi, ela não teve herança na terra. O Senhor disse que a herança do povo de Eli era ele. Então eles iriam adorar o Senhor. E eles foram destinados para o povo da tribo de Levi, 48 cidades e os seus pastos circunvizinhos, né? Então eles moravam na terra de outras tribos. Então eles eram conhecidos pela sua nacionalidade. Então ele era efraimita porque ele era nascido ali naquela cidade, naquela tribo, mas ele era da genealogia de Levi. Então por isso Samuel, quando chegou o tempo, foi aceito para fazer parte do trabalho na obra do Senhor. Então esse era Elcana. E o que é que a gente percebe mais aqui? Que era uma família muito temente ao Senhor. Eles tinham uma devoção a tudo que estava determinado na lei. Eles eram cumpridores da lei do Senhor. Elcana, ele tinha duas mulheres. Quem eram essas mulheres? A primeira primeiro Ana, depois Penina. Diz assim: Elcana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Então, ele tinha duas mulheres. E como era essa situação familiar dessa casa? Né? Era um conflito, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. Só que Ana,
palavra vai dizer que ela tinha o amor do seu marido. E Penina não tinha o amor que ela precisava, que ela necessitava. Eu creio assim. Existia a lei. E a lei dava legalidade para que o homem ele pudesse ter mais de uma esposa. Porque, nesse caso, Ana ela era estéril. E o homem precisava deixar sua genealogia, ele precisava ter filhos para continuar a sua descendência. E por isso houve essa exceção para que ele pudesse ter mais de uma esposa. Mas eu creio, quando eu leio lá em Gênesis, que não foi o propósito de Deus, não era esse para nós famílias. O Senhor diz lá no capítulo 2 que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e ele se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Os dois serão uma só carne. Então, eu creio que o propósito do casamento sempre foi esse, né? E quando a gente foge do propósito de Deus, acontece isso que está acontecendo dentro dessa família: rivalidade, briga. Uma mulher, Penina, que tem filhos, é fértil, é um solo fértil, né? Ela tem a bênção de gerar, mas ela é infeliz, porque ela não tem o amor do seu esposo, ela queria mais. E é isso que acontece quando a gente foge do propósito da criação, quando a gente foge do propósito de Deus, né? Quando a gente olha para o Éden, estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso, mas o homem quis explorar, o homem quis ir além, quis ter mais conhecimento e acabou provocando o pecado. O pecado gerou o quê? A infertilidade. E Ana, ela sofre disso, ela sofre da infertilidade. E essa casa, essa família, ela é assim, desse jeito, né? Uma mulher amargurada porque não tem o amor do seu marido, e a outra porque não tem filhos. E a palavra diz que a Penina provocava Ana excessivamente. Era uma provocação contínua, né? Então, Ana, o que Ana chega a perguntar para ela, né? Ana, por que você está chorando e por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu acredito que ele era um homem muito bom, porque ele era um homem temente a Deus. Mas nós mulheres sabemos que existe amor entre esposo e marido, e existe o amor de filho. E o amor de uma mãe para um filho é totalmente diferente do amor dela para o seu marido. E Ana, eu vou falar de mim um pouquinho, porque eu sofri disso, né? Vocês conhecem a minha história e sabem que eu demorei para gerar o Isaac, que eu sofri da infertilidade. E chegou um tempo na minha vida, um dia específico que eu vou falar para vocês, que eu estava no aniversário de criança. A gente já estava tentando engravidar há bastante tempo, e eu fui para o aniversário de um colega nosso, num bebezinho, e a família dele é muito unida, e é uma família muito grande, que tem muitas crianças. E naquele aniversário, eu senti dentro de mim um vazio tão grande quando eu olhava para aquelas mulheres. Não era inveja, mas era algo dentro de mim, um vazio tão grande, quando eu olhei aquele monte de criança, quando eu vi a mulher tudo grávida, e eu sem poder, sem conseguir, e querendo tanto, eu queria tanto, e eu dizia: Senhor, eu quero, Senhor, me dá. E tudo é no tempo do Senhor, porque oração, a Ana faz 2 orações, e na segunda oração que ela faz, uma oração de gratidão, Ana diz que é Deus quem dá a vida. A oração de Ana é muito conhecida. E quando o Senhor, e naquele dia eu senti aquele vazio, eu acredito que Ana sentia aquele vazio, né? Um vazio muito grande, o vazio da falta de filhos, a tristeza por não ter paz dentro da sua casa, não ter paz na sua família, um vazio por ser irritado excessivamente.
E a palavra não vai dizer que Ana respondeu ao seu marido, mas ela tomou uma decisão muito importante. Muito importante. E eu creio que filhos é uma bênção de Deus muito grande. Né? A palavra do Senhor vai dizer lá em Salmos 127:3, que diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Na época de Ana, era uma honra ter filhos, né? A gente sabe que existia uma bênção e uma maldição. E entre as bênçãos estabelecidas por Deus, para quem era obediente à palavra do Senhor, era a fertilidade dos animais, a fertilidade da terra, a fertilidade das mulheres. Então eu creio que Penina, quando ela irritava Ana, ela usava esse argumento, né? O que é que tu está fazendo de errado? Que tu não dá filho, né? Onde é que tu tá errando? E assim eu creio que acontecia. Hoje em dia, antigamente era um privilégio para as famílias serem numerosas, ter muitos filhos. Eu acredito que era um barulho, aquela casa cheia de menino, e era uma bênção para a mulher. A mulher, quanto mais filhos tinha, mais bem vista ela era na sociedade. Hoje em dia, já não é assim, né? Hoje em dia, infelizmente, ter filhos já não é uma prioridade das famílias. Infelizmente, né? Existe um movimento muito conhecido hoje em dia, principalmente na internet, que se chama feminismo, que tem colocado um peso tão grande na vida das mulheres, principalmente nas mulheres que querem ser dona de casa, que querem criar os seus filhos. Elas dizem o quê? Elas dizem que os filhos são peso, elas dizem que os filhos tiram a sua liberdade, elas dizem que elas colocam um peso muito grande sobre quem quer ser diferente delas. Elas têm liberdade de fazer o que elas quiserem com os seus corpos. Mas quando uma mulher cristã, uma mulher decide ser dona de casa, ser esposa, se dedicar ao seu lar, elas criticam. Elas criticam uma vez eu estava no comércio, eu fui no comércio, e eu já tinha saído do emprego, e eu e o Sábio nós tínhamos conversado e chegado ao ponto de que eu não ia procurar trabalho, porque nós íamos tentar ter filhos, e que eu iria me dedicar à criação do nosso filho, né? E eu cheguei no comércio e aí a atendente chegou, ela me conhece, ela disse assim: e aí, tá fazendo nada da tua vida? Eu, dona de casa, não faz nada não, porque meu irmão, eu acho que a dona de casa é a pessoa que mais trabalha no mundo, porque é de manhã, tarde e noite. E eu ainda sou de madrugada que eu tenho um exato secado. Pois é, e acontece muito isso, né? Infelizmente, né? Para as mulheres que são do mundo, elas priorizam outras coisas. Elas priorizam seu corpo, elas priorizam relacionamentos sem compromisso, elas priorizam a sua liberdade. E para casais, o que é que está acontecendo? Que os casais também não mais querem ter filhos, né? O que é que está acontecendo? Eles têm medo do futuro dos filhos, eles têm medo do... a sociedade está muito violenta, né? É muita violência, é muito perigoso, é muito trabalhoso educar. Eles também não querem perder a sua liberdade, a mulher não quer mais deixar o seu trabalho para cuidar dos filhos. Mas existe uma situação que é pior do que dos casais que são do mundo, das mulheres que são do mundo. Os casais cristãos que também estão tendo o mesmo pensamento. O pensamento de que não vamos gerar, não vamos dar continuidade à nossa casa, sendo que é um presente de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Você tem carro, você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter um bem. Quando você morrer, vão dizer assim: olha, aquela casa ali era de fulano de tal, olha, aquele carro ali era de fulano de tal. Morreu, era. Mas quando
quando olharem para o teu filho, vão dizer assim: olha, o filho do Simon, o Isaac é filho do Simon. Olha, o filho do Moraes, olha, o filho da Neide. Porque continua sendo teu. Porque a herança vai permanecer. E vai permanecer como? Como é que vai permanecer os teus filhos? O que é que nós estamos ensinando? Né? Infelizmente, os casais cristãos estão com medo do quê? Estão com medo de ter filhos e eles se desviarem. Esse é o medo do povo de Deus, ter filho e eles se desviarem. Mas no tempo de Ana, o que é que acontece? No tempo de Ana não era muito diferente. No tempo de Ana, o que era que estava acontecendo? Estava acontecendo uma crise religiosa e política na sociedade. Né? O povo de Deus, ele se corrompeu, ele estava se prostituindo. Lá no capítulo 2 vai dizer o quê? Que os filhos de Eli, os sacerdotes daquela época, eles eram prostitutos. Lá no capítulo 2 vai dizer que eles eram adúlteros. Vai dizer que eles desonravam a Deus e desonravam as ofertas. Vai dizer também que ele era omisso. E vai dizer também o quê? Vai dizer que eles faziam o povo pecar. Diz também lá no capítulo 2 que todo o povo sabia disso que estava acontecendo. Mas Ana não desistiu. Ana queria ter filhos. Por quê? Porque é uma honra, não é que era. É uma honra ter filhos. É uma honra gerar. E nós, como cristãos, nós temos o dever de ensinar os nossos filhos a caminhar com o Senhor, para que eles possam dar continuidade à obra do Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. E Ana fez o quê? Ana tomou a decisão mais boa da vida dela. Essa mulher tomou uma decisão. E hoje eu quero falar das virtudes de Ana. Ana foi orar. Ela foi orar sozinha. E a palavra vai dizer lá no versículo 9 assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição das tuas servas e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes derem um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos seus lábios, dos lábios dela, porque Ana já só falava em seu coração. Vou ler até aqui. Então Ana foi até o Senhor. A melhor decisão da vida dela foi quando ela decidiu fazer uma oração. E ela fez uma oração diferente. Ela fez uma oração com o coração quebrantado e humildade. A oração de Ana foi uma oração humilde. E lá em Salmos, capítulo 51, 17, diz assim, bota aqui a gente, Paulo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Também diz lá em Salmo 34, 17 e 18. 34, 18. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Nós também vamos ler o versículo lá em Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habita em um lugar alto e santo, mas habita também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração dos contritos.
Amém. E a oração de Ana foi justamente isso. Ela foi uma oração de coração quebrantado. Mas porque ela estava chorando? Não. Não é porque ela estava chorando. A oração dela foi uma oração quebrantada, porque o que é um coração quebrantado, né? Esse coração que tantos crentes almejam. Um coração quebrantado é um coração que reconhece o poder, a majestade de Deus. É um coração que sabe que só quem pode fazer é Deus. E Ana teve esse coração. Um coração que entendeu que só quem podia dar a ela um filho era Deus. Por quê? Porque a palavra vai dizer o quê? Quem foi que fechou a nave de Ana? Foi Deus. Repete 2 vezes. Repete lá no versículo 5, que diz assim: mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Então quem foi que deixou Ana estéril? Foi Deus. Foi Deus. Para quê? Para que ela chegasse onde ele queria. Ana não tinha uma Penina na vida dela à toa, né? Penina era o caminho para o amadurecimento da fé de Ana. Não é qualquer pessoa que faz uma oração de entrega, pedindo algo que quer tanto para devolver. Isso vem do Espírito Santo de Deus, né? Penina não estava ali à toa na vida de Ana, né? Mesmo que a situação fosse ali complicada, a Penina serviu para gerar em Ana um sentimento de busca e de entrega cada vez mais. Penina tirava Ana do conforto. Penina tirava Ana de um lugar de conforto. Então, Ana foi buscar. Ana buscava no Senhor. Ana tinha um coração quebrantado. E esse coração que reconhece a grandeza de Deus. E essa é a primeira virtude que eu encontro em Ana. Um coração quebrantado. Ana também tinha um coração humilde. E a oração de Ana foi humilde. Por 3 vezes ela se colocou diante de Deus como serva. E quando ela fez um pedido, ela queria servir. Ela entregou o filho dela para servir. Ela diz: Senhor dos exércitos, se de fato te olharem a aflição da tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Oração de coração quebrantado e humildade. Ela se colocou como serva do Senhor, com um coração humilde. E essas 2 características, elas agradam ao Senhor. Um coração quebrantado não é apenas choro, não são apenas lágrimas. Um coração quebrantado é um coração que reconhece quem é Deus. E a humildade, o que é essa humildade, né? Assim como existe uma recompensa para quem é soberbo, lá em Provérbios fala que a soberba, ela precede a ruína e o espírito altivo, a queda. Existe uma recompensa para quem é soberbo, existe também uma recompensa para quem é humilde. E qual é essa recompensa? Lá em Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Nós vamos ver também lá em Provérbios 22:4 que diz assim: a recompensa da humildade é riqueza, honra e vida. Então, como existe uma recompensa para quem é soberbo, existe uma recompensa para quem é humilde. E a recompensa para quem é humilde é riqueza, honra e vida. Ana não se humilhou nas mãos dos homens, Ana se humilhou na mão de Deus. E ela fez uma oração detalhada. Ela teve uma sabedoria, ela não fez uma oração à toa, ela fez uma oração detalhada. Ela queria o quê? Ela queria um menino, ela queria que fosse um homem. Ela fez um voto dizendo que esse menino seria nazireu, porque não ia passar navalha na cabeça dele, e ele ia viver lá para a vida toda. Então, ela teve a sabedoria, ela teve um coração quebrantado, ela era quebrantada de coração, ela era humilde, e ela também era sábia, porque ela foi fazer a oração dela com sabedoria. Ela foi lá e ela disse: Senhor,
se tu olhares para a tua serva, se o Senhor me der um filho homem, eu dedicarei todos os dias da sua vida, não passará navalha na sua cabeça. Ela orou pedindo um menino e ela já decretou sobre a vida dele que ele seria. Ela já lançou a palavra de vida sobre o filho dela. E é isso que nos falta como pai e mãe da nova geração. Decretar sobre a vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Você vai ser uma bênção. Você é uma bênção. Você é amado de Deus. Você é escolhido do Senhor. Foi o Senhor que te fez. Foi o Senhor que te chamou. Diga isso para o seu filho. Né? Não fique lançando palavra de maldição sobre ele, não. Por mais que ele esteja lá no mundo, por mais que ele esteja vivendo coisas erradas, declare sobre a vida do teu filho a palavra do Senhor. Lance sobre ele. A palavra tem poder. Aleluia. Ela continuava, ela não parou não. Só que, sabe quando você vai orar e o seu coração está tão doído, que você tá sofrendo tanto que ela não conseguia mais nem falar? Era aqui, ó. Ficava aqui preso na garganta. Só quem já chorou diante de Deus, pelo poder do Espírito Santo, sabe como dói. Orar, e buscar. E ela continuava, orava. Então chegou quem? Chegou o sacerdote Eli, precipitado. E fez o quê? Julgou, fez um julgamento errado. Porque faltou sabedoria. Até hora dessa, mulher, tá bêbado, para de beber vinho. A pobre da coitada, correndo de chorar, pedindo a bênção dela. E Ana, ela era humilde de joelho. Mas quando ela se levantou, ela continuou sendo humilde. Ela disse o quê? Ô Senhor, eu não bebo, eu não estou bêbada. Eu estou amargurada, eu estou aflita. Eu estou orando, pedindo ao Senhor. E aquele homem ali, porque ela não podia ter se ofendido, não podia? Ela não podia ter se ofendido, ela não poderia ter saído dali ofendida. Ela poderia ter ido para casa e chorar, continuar chorando. Mas ela teve sabedoria mais uma vez de quê? De responder. Não é porque humildade, as pessoas confundem humildade com o quê? Confundem humildade com pobreza. Tem um monte de pobre soberbo por aí. Um monte de pobre que, se pudesse, não pisava nem no chão. Então, humildade não é pobreza. Começa por aí. Humildade também não é você ficar calado com tudo. Humildade é você também saber responder com sabedoria. E foi isso que ela fez. Ela respondeu ao Senhor: eu estou amargurada de alma, eu estou aflita, eu estou orando. E aquele homem fez o quê? Aquele homem abençoou ela. Porque ele poderia ser omisso ao que estava acontecendo. Mas ele foi estabelecido por Deus. A família de Eli estava ali porque eles eram estabelecidos por Deus para representar o Senhor. Então, quando ele deu aquela palavra sobre ela, ele estava sendo o quê? Representante de Deus. E ele disse, ele falou: vá em paz e que o Senhor de Israel lhe conceda que você pediu. E entra mais uma característica de Ana, a fé. Ela agarrou a palavra. Agarre, meu irmão, a palavra que é lançada sobre sua vida. Se o Senhor está dizendo que vai fazer, agarre. Ora, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um representante diz assim: você vai prosperar, agarre. Agarre, acredite, se levante cedo, vai trabalhar, crendo, eu vou prosperar. Esse homem de Deus diz assim: a tua família vai ser salva. Agarre, declare com Deus. Se ajoelhe diante do Senhor e diga: a minha família vai ser salva. Creia no homem que o Senhor estabeleceu, na mulher que o Senhor estabeleceu. Aquela família de Eli estava ali porque eles estavam sobre o poder de Deus. Mesmo que Deus depois fosse tirar eles, mas até ali ele ainda era. Aleluia, ela foi sábia. A palavra do
que Ana pegou, recebeu a palavra, foi para sua casa, o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela recebeu aquela palavra, o semblante dela já não era mais o mesmo. Ela fez o quê? Ela comeu. Tem hora para orar, tem hora para jejuar, tem hora para as coisas de Deus, mas tem hora também para as coisas daqui da terra. Tem hora que você precisa levantar sua cabeça, receber a palavra, parar de chorar e enxugar as lágrimas. Se levantar e crer. E vai falar. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para a casa de Naná. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E ela concebeu. Sabe o que foi que Ana fez quando teve o filho? Colocou o nome de Samuel e disse: porque eu pedi o Senhor. Aleluia! Do Senhor pedi. Sabe o que foi? Ela não se esqueceu. Ela não se esqueceu quem foi que tinha dado o filho, não. Tem pessoas que vêm aqui. Eu falo aqui, eu falo, orar, vem orar, pedir ao Senhor. Eu já conheci pessoas que me pediram para orar por emprego. E o Senhor abençoou. O que foi que aconteceu? O emprego tirou a liberdade. E o que foi que a pessoa escolheu? O emprego. Não quis mais orar, não quis mais ler a palavra, não quis mais ir para a igreja, não quis mais congregar. E congregar é uma ordem de Deus. Não façam como os outros que deixam a congregação. Congregar é uma ordem do Senhor. É para estar aqui congregando com os irmãos. Aleluia! Né? A palavra do Senhor lá no Antigo Testamento vai dizer que quem faz um voto com o Senhor e não cumpre é tido como pecador. Como é que a pessoa pede ao Senhor uma coisa e se esquece que foi Ele que deu? Mas Ana não fez isso não. Ana, ela disse: do Senhor pedir. Do Senhor pedir. E a entrega de um voto tinha que ser rápido, não tinha que demorar muito não. Para não dar tempo da pessoa desistir, não dar tempo da pessoa achar que é por mérito. Eu consegui porque eu sou bom, porque eu sou grandão. Não. Viu? Tem coisas que só quem faz é Deus. Só quem faz é Deus. E vida, só quem dá é Deus. Tem muita gente que acha que tem filho no pecado e que o filho é o pecado, mas o filho não é o pecado. Tem um monte de gente se relacionando de uma forma errada e gera. E pensa que aquela criança é pecado. Aquela criança não é pecado. Pecado é quem peca, quem faz, quem cumpre o ato. A criança é vida de Deus, porque só quem dá a vida é Deus. Aleluia, aleluia. E Ana foi. A palavra vai dizer que Elcana, seu marido, foi adorar. E Ana não. Ana tinha um respaldo do seu marido. Ana tinha um respaldo. Quando ela dedicou aquele filho, ele respaldou ela. Porque ela era uma mulher que agradava o seu marido. Vamos agradar os nossos maridos, vamos ser boas esposas também, assim como Ana era. Aleluia. Aleluia. O milagre aconteceu na vida de Ana. Deus entregou o seu filho, o seu amado filho, aquilo que ela mais queria, que ela mais desejava. E essa mulher era grande, era muito grande. E a fidelidade também. Porque quando chegou no tempo que ela foi entregar o seu filho, ela foi fiel ao Senhor. Ela foi fiel a Deus. Aleluia. Ana ela tinha coração quebrantado, um coração humilde, ela era humilde, ela era sábia, ela era uma mulher de fé, e ela tinha outra virtude, a fidelidade. Aleluia. Ela recebeu o seu milagre, ela não esqueceu de quem tinha dado. E eu imagino, eu fiquei me colocando no lugar. Fiquei me colocando no lugar de Ana. Porque quando eu olho para o Isaac, é um amor tão grande. E eu pedi: Senhor, como foi que ela conseguiu? Como foi essa entrega, Senhor? Como foi que essa mulher te entregou esse filho, meu Deus, que ela mais queria? Porque assim, eu vou perguntar aqui para vocês, mulheres, né? Quando vocês tiverem o primeiro filho de vocês, que vocês colocavam ele para dormir de noite, quantas
talvez vocês uma vez estavam respirando. Porque eu ia várias vezes, quando a Cico Isaac nasceu, eu ia lá. Chegava bem pertinho, que a respiração era bem pouquinho, né? Eu chegava bem pertinho e botava assim, ô Senhor, tá respirando? Porque é a mistura de um amor, a mistura do medo de perder, o medo de deixar só, é tão grande. Mas Ana, ela confiava no Senhor. Eu me lembro que comigo, né? Eu fui muito perseguida espiritualmente no tempo que eu tive o Isaac. Eu via espíritos, demônios, em forma de homem andando dentro lá de casa, entrando no quarto dele. E eu fiquei muito abalada emocionalmente, eu tive depressão pós-parto. E a gente decidiu que o Isaac ia dormir no quarto dele. Mas eu passava a noite quase toda indo lá, morrendo de medo, menino, sozinho dentro do quarto. E era um medo absurdo. Era uma tristeza. Eu olhava para ele a felicidade, eu tinha uma felicidade, mas eu chorava direto. Eu chorava tanto. Eu chorava só, chorava mais na frente do consaio. E quando o Senhor falou comigo, ele disse assim para mim: olha, você pode vigiar ele, mas se não estiver vigiando, nada, não adianta. Eu lembrei muito forte o versículo. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não vigiar a cidade. O trabalho do sentinela é importante, mas Deus é quem guarda. E depois que o Senhor falou aquilo comigo, eu tive paz. E eu deixo ele lá dormindo. Hoje em dia eu acho bom. Glória a Deus. E eu creio que Ana teve paz, porque ela recebeu de Deus. Ela recebeu do Senhor. Aleluia. E ela foi fiel e ela entregou aquela criança. Aleluia. Mais uma característica dela, a felicidade. E como foi essa entrega, meu Deus? Como foi? Será que ela não teve medo? Como é que era, né, a casa de Eli para entregar para aquele homem cuidar do filho dela? Né? Casa de Eli, que era que os filhos de Eli eram. A palavra vai dizer que eles eram malignos, adúlteros, não se importavam com as coisas de Deus, com as ofertas. Eles desonravam a Deus. Eles desprezavam as ofertas. E a cidade todinha, o povo todo sabia que eles faziam isso. Ela poderia ter medo, não poderia de entregar o filho dela, o filho que ela queria tanto para aquela casa. Ela poderia ter pensado: meu Deus, eu vou entregar o meu filho para eles. Será que ele não vai virar a mesma coisa, vendo aquele desenho? Ela poderia ter pensado isso. Mas quem deu foi quem? E ela recebeu aquele filho porque ela se colocou, quando ela entregou. A palavra, o Eli, lá no capítulo 2, vai dizer que Ana, ela devolveu. Não era dela. A gente só devolve aquilo que é do outro. O que é nosso a gente dá. Ele vai dizer que ela devolveu. E Ana não teve medo. Ana não teve medo de entregar o filho dela. Mas como é que tu diz isso? Porque vai dizer assim. Vai dizer desse jeito aqui. Ah, meu Senhor, tão certo como o Senhor vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor, e eles adoraram ao Senhor. E no capítulo 2 diz assim: então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor. Mas o que é exultar no Senhor? Exultar no Senhor é ter grande alegria. Ela não entregou Samuel com medo, ela não entregou com pena, ela entregou com alegria. E é assim que Deus quer que a gente faça, com tudo que a gente faz para Ele. Faça com alegria, faça não como para os homens, mas como para Ele. E ela entregou com grande alegria.
E o que é que a gente aprendeu nos versículos que eu li lá em Salmos, em Isaías, em Provérbios? O que é que precede a humildade? A riqueza, a honra e a vida. Ana, ela entregou para o que? Para Deus, ela entregou um menino que ela dedicou a Deus como nazireu. Mas o que foi que Deus fez com essa mulher? Ele honrou ela. Ele honrou Ana. Ele fez de Samuel, sabe o quê? Sabe o que é que acontece quando a gente cumpre aquilo que a gente prometeu ao Senhor? Quando a gente é fiel, quando a gente é manso, quando a gente é humilde, o Senhor honra. Sabe o que foi que Samuel se tornou? Samuel era nazireu, dedicado pela sua mãe, feito pela sua mãe nazireu. Mas Deus fez de Samuel sacerdote de Israel, juiz de Israel, profeta desde menino. Desde menino Samuel ouvia a voz de Deus. Samuel, ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel. A palavra vai dizer que Samuel não se desviou dos caminhos do Senhor. Ele foi fiel a Deus até o fim. E eu creio que essa mãe orava pelo seu filho, porque a casa que ele estava não era um exemplo, mas a oração de uma mãe, ela pode. Uma oração de uma mãe. A palavra do Senhor vai dizer que debaixo do amor de Deus está o amor de uma mãe, porque diz assim: mesmo que uma mãe abandone um filho que ainda ama o Senhor, ele não o abandonará. Então, abaixo do amor de Deus está o amor de uma mãe para com o filho. E essa mãe orava, eu creio que ela orava por ele. Aleluia. Aleluia. E assim Deus fez na vida de Ana um grande milagre. E eu creio que Deus vai fazer também na vida de muitas pessoas. Eu creio que se você se posicionar como uma mulher de Deus dentro da sua casa, ainda que os teus filhos estejam lá, distantes, no mundo, vivendo uma vida de horror, como fala aquela música, vivendo uma vida de horror, o Senhor, Ele pode fazer muito mais do que tu tem pedido para o teu filho. Amém. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Entrega o teu filho nas mãos dele. Faça igual Ana. Ana não entregou Samuel para Eli. A oferta de Ana, quando ela levou aquele menino, não foi a Eli, não foi a casa de Eli. Ana, quando levou Samuel para entregar, para devolver, ela estava colocando o seu filho nas mãos do Senhor. Aleluia. Entrega nas mãos do Senhor. Mas faz igual Ana. Deixa lá na casa do Senhor, deixa nos pés do Senhor. Tem gente que bota e tira. É um medo sem fim, confia, faça igual Ana, exulte no Senhor, entrega com alegria, manifesta grande alegria. Aleluia, aleluia, Deus é fiel. E o que eu aprendi lendo e me dedicando às entrelinhas dessa mensagem foi que Deus se agrada com virtudes. E essas virtudes vêm do Espírito Santo. Essas virtudes, elas não nos entregue à força. Nós não conseguimos sozinhos. É com oração, é com jejum, é na busca pelo Espírito Santo. O crente, o cristão, ele tem que almejar um coração quebrantado, porque isso agrada o Senhor, o reconhecimento do Senhor. Quando você tem um coração quebrantado, você reconhece a grandeza de Deus. Quando você é humilde, você entende quem é você e quem somos nós, dependentes desse Deus. Sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele nós não somos nada. A humildade faz isso. A humildade nos leva a reconhecer quem nós somos nessa terra. Nós somos criaturas de Deus. E Ele nos ama, não pelo talento que nós temos, não pelo dom, não pelo bem material, não pela riqueza. Ele nos ama porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos gerou. Aleluia, aleluia. Então, tenha
lugar. Peça ao Espírito Santo mover na sua vida a humildade. Sejam sábias nas suas palavras, assim como Ana se levantou daquela oração e ela foi sábia diante daquele homem de Deus e recebeu a bênção. Tenha fé para receber e dizer: eu creio, esse filho ele já me deu. Aleluia. Aleluia. Seja fiel quando o Senhor te entregar aquilo que tu tem pedido. Seja fiel como Ana foi que entregou. E quando vier aqui entregar a oferta ao Senhor, não entregue com medo, não entregue com tristeza, porque isso não agrada ao Senhor. Entregue como Ana, exultando ao Senhor, com grande alegria, porque isso é que agrada o coração de Deus, que entrega com alegria. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Já peço o pastor, como homem de Deus estabelecido pelo Senhor aqui nessa casa, porque foi Deus quem estabeleceu ele, a irmã Denise, para estarem aqui, para orar com vocês. Vem aqui. Peço para orar por vocês e receba